Eu quero cumprimentar você que está ouvindo essa mensagem com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos nesta hora para que a Tua palavra seja transmitida, Senhor. Oramos para que o Teu mensageiro seja um instrumento do Senhor, uma ferramenta do Senhor que entregue a Tua palavra, que expõe aquilo que o Senhor diz nas Escrituras, extraindo o significado da própria Escritura, não acrescentando nada e não retirando nada da mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em especial, também apresentamos aqueles que estão passando por situações difíceis, por perda, por luto, por doenças, por crises financeiras ou emocionais. Senhor, que o Senhor use essa mensagem agora para trazer alívio e paz ao sofredor em Ti, Senhor. Tu és a nossa paz, o motivo que temos de alegria. Em nome de Jesus, oramos. Amém. As parábolas, elas têm um jeito de despertar as nossas emoções que, se fosse falado diretamente, não teria este mesmo efeito, né? As parábolas, elas fazem nos julgar a nós mesmos e elas exigem uma resposta normalmente. Algumas parábolas, inclusive, elas terminam com uma pergunta, né? Jesus conta, por exemplo, a parábola dos maus trabalhadores. E a parábola termina com uma pergunta: que fará o Senhor quando vier ter com estes maus servos, né? A exemplo disso, nós temos a parábola de Natã a Davi. Natã vai confrontar Davi por causa do pecado que ele cometeu, o pecado de adultério com Batseba e praticamente assassinato de Urias, o esposo daquela mulher. E Natã conta a história de um homem rico que tinha um vizinho pobre, e apesar de ser rico, quando recebeu um visitante em sua casa, o rico mandou matar a única ovelha do pobre para servir para o seu visitante. Então Davi julga no exato momento que ele ouve, as suas emoções afloram, e ele diz: digno de morte a este homem, terá que restituir. Sem saber Davi que estava julgando, ou talvez sabendo, mas Davi, quando julga o homem da parábola, ele está julgando a si mesmo. Ele está julgando ele mesmo. Porque a parábola de Natã é uma forma indireta de falar sobre o pecado de Davi. Porque a situação da parábola tem semelhanças com o pecado de Davi. E é por isso que Natã foi contar isso a Davi. Então Davi julga a si mesmo quando ele julga o homem da parábola. Que Deus nos ajude a nos encontrar aqui nessa parábola que nós vamos olhar hoje. Os ouvintes dessa parábola são judeus do primeiro século, pessoas ali, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, que estão ouvindo a respeito do reino dos céus. Nós vemos no início do versículo que essa parábola tem semelhanças com o reino dos céus, né? A melhor forma de nós entendermos as parábolas é olhando primeiramente para a história em si, tentando entender a própria história. E entendendo bem a história, nós vamos conseguir perceber aonde é que essa história tem semelhanças com o reino dos céus. Veja que a história não é igual. Jesus não disse: o reino é igual ao homem que encontrou o tesouro no campo.
Mas o reino é semelhante, o reino é parecido, o reino tem alguma coisa a ver com isso. Vamos então a esta parábola. Um homem encontra um tesouro escondido num campo. O tesouro vale muito e eu acho que todas as pessoas, tanto daquela época quanto hoje, concordam que um tesouro vale muito. O tesouro estava escondido num campo. Alguém deve ter escondido esse tesouro. O texto não diz como esse tesouro foi parar lá. Será que alguém escondeu o tesouro porque eram as suas economias e de repente morreu e ninguém sabia que aquilo estava escondido lá? Nós não sabemos. Sabemos que nesta época as pessoas geralmente guardam as suas economias em coisas de valor, como por exemplo o vaso de alabastro com o perfume caro de nardo puro de Maria, né? Aquilo é caro, apesar de Maria não ser rica, e provavelmente são as economias de Maria, né, que estão ali dentro desse perfume caro. O perfume é tão caro que Judas diz que podia ser vendido e alimentado os pobres. Mas, de alguma forma, esse tesouro acabou sendo deixado lá, né, neste campo. E, aparentemente, nem mesmo o dono do campo sabe que esse campo tem esse tesouro, né? Mas o valor do campo, aparentemente, é um valor possível de se pagar, né? O tesouro está escondido no campo. O homem que o encontrou, ele torna a esconder esse tesouro. Todos passam por ali sem saber que existe um tesouro naquele campo. E aparentemente nem o dono percebe o tesouro no campo. O homem não vai ter condições de comprar o tesouro se ele revelar que existe o tesouro naquele campo, mas ele consegue comprar o campo. Então o homem torna a esconder o tesouro e agora ele vai negociar o campo. Veja aqui, ele negocia o campo porque o campo ele pode comprar, o tesouro jamais. Mas ainda assim comprar o campo é bastante dispendioso. Dispendioso ao ponto de um homem ter que vender todos os seus bens para poder comprar este campo. O homem precisa agir rápido antes que descubram um tesouro naquele campo. Então, esta atitude radical, o homem começa a vender tudo aquilo que ele possui. Ele já fez as contas, a soma de todos os seus bens vai lhe dar o dinheiro para comprar o campo. Mas esse homem precisa ser discreto, que as pessoas não podem saber que no campo tem o tesouro. Mas você deve imaginar que esse homem não consegue conter a alegria, porque em breve ele será possuidor de um tesouro. Em breve este homem será milionário, bilionário, não sabemos, mas ele terá muitas riquezas, ele será dono de um tesouro, e isso é a única coisa que o diferencia dos demais, a sua esperança. O que ele tem que as outras pessoas não têm? Nada. Ele tem a esperança de que assim que ele comprar esse campo, ele vai ter um tesouro. Por fim, esse homem consegue vender a sua última coisa. Ele está completamente falido, não tem mais nada, ele vendeu tudo. Ele provavelmente vendeu tudo a um preço de banana, porque quando você quer vender rápido, você acaba reduzindo o preço das coisas, né? Seus amigos provavelmente reprovam, sua família provavelmente reprovam essa situação. Alguém pode até imaginar que ele está metido com o crime, que ele está devendo um agiota, ou que ele está, fazendo alguma coisa errada, vendendo todas as coisas da sua casa. Mas esse homem está feliz, ele está alegre, ele não pode falar. As pessoas não conseguem entender o motivo da sua alegria, mas ele está extremamente alegre, extremamente feliz. Finalmente, quando esse homem se torna o dono do campo, os vizinhos, os amigos, talvez só conseguem perceber que ele vendeu tudo que ele tinha para comprar um campo que
o texto não diz que esse campo seja valioso, que ele estava numa grande metrópole. Não, é só um campo, é só um pedaço de terra. E esse homem vendeu coisas caras para ele, para comprar esse campo, né? Fica aquela pergunta de quem está olhando: mas e aí, será que valeu a pena vender tudo, deixar tudo que tinha por causa de um campo? Então esse homem finalmente pode revelar o tesouro e dizer: valeu muito a pena. E não é só um campo que eu estava comprando. O que eu queria não era o campo, o que eu queria era isso daqui. E mostra o tesouro e diz: eu não estou falido. Pelo contrário, eu sou possuidor de um grande tesouro, eu sou o homem mais rico dessa comunidade. Essa é a interpretação que nós temos que ter desta alegria. Um exemplo contemporâneo seria uma pessoa que ganhou em alguma Mega Sena, loteria, que seja, e que ele está com o bilhete e ele está olhando os seus números e está conferindo os números do sorteio, e ele vai vendo cada número batendo com o seu bilhete. Seu coração começa a ficar mais acelerado, ele começa a não se conter de alegria. E de repente ele percebe que o seu bilhete está premiado, e ali ele salta de alegria, ele grita, ele faz uma festa. Mas veja, ele ainda não tem nada. Tudo que ele tem é um bilhete que em si não vale nada. Não vale R$1, pouco que ele vale o papel e a tinta da impressão, mas aquele bilhete tem um valor enorme nele, porque ele é o bilhete premiado. Este homem ainda não recebeu o prêmio, a sua conta ainda não tem R$1 do prêmio, mas ele já se alegra na esperança que ele tem garantida de ganhar o prêmio. Na verdade, ele já ganhou o prêmio. No momento em que ele percebe o seu bilhete premiado, ele já é um ganhador. Ele não se torna um ganhador apenas no momento em que ele recebe o prêmio, mas ele já é um ganhador antes do prêmio estar na sua conta. O reino dos céus, irmãos, ele também é assim. O reino dos céus é um tesouro futuro, um tesouro que nós vamos desfrutar plenamente no futuro. Apocalipse 21 vai deixar isso claro, e tantos outros textos que falam da glória da nova criação, da glória dos novos céus e nova terra, da glória quando o que Jesus fez na cruz tiver sido consumado de fato, poder ser plenamente desfrutado por seus fiéis. Mas este tesouro já é uma realidade presente. Este reino de Deus já é presente. E você já vê Jesus dizendo: felizes os perseguidos, felizes os pobres de espírito, felizes os mansos. Veja, ele está dizendo que esse povo que já vive a realidade do reino de Deus, que ainda não está no mundo plenamente, ainda não foi consumado tudo aquilo que Jesus fez na cruz, ainda não estamos desfrutando disso, mas ele diz que nós já somos um povo feliz. Hoje, o nosso tesouro, que é o reino eterno de Cristo, ele ainda está escondido no mundo. Quando se olha para os cristãos, quando se olha para o povo de Deus, não se vê um povo que domina o mundo todo. Não se vê aquele homem descrito em Gênesis que tem domínio sobre toda a criação. Não se vê, pelo contrário, nós olhamos para o nosso próprio Senhor e o vemos crucificado, sob o poder dos romanos, sendo morto. E depois nós vemos os discípulos também sendo mortos, sendo pegos e açoitados. E diz o apóstolo que todos aqueles que querem viver piedosamente vão padecer perseguição. E até hoje os cristãos são perseguidos no mundo todo. Aonde é que está esse tesouro? As pessoas não conseguem compreender a razão da nossa alegria. E os crentes são felizes, e a igreja cresce, e o reino de Deus avança apesar de toda essa perseguição. E as pessoas não conseguem perceber isso. Como é que pode o reino dos mártires crescer? Como é que pode mais pessoas ouvirem a fé em Cristo e ainda terem
desejo de seguir esta fé quando estão vendo outras pessoas morrendo por causa disso. Os que estão fora do reino não conseguem ver o valor desse tesouro, não conseguem compreender o porquê fazemos aquilo que nós fazemos. Não, assim como as pessoas desta comunidade, deste homem onde Jesus conta essa parábola, talvez não consigam entender por que ele está vendendo tudo que ele tem, por que ele está vendendo seus bens, entende? Mas a única diferença é que o que eles não estão percebendo é que esse homem encontrou um tesouro escondido no campo. Ele só vê um homem vendendo tudo que tem para comprar um campo. Mas nós que lemos a parábola sabemos que o homem só está comprando o campo porque ele encontrou no campo um tesouro. E essa vai ser a diferença entre um cristão atuante e um cristão não atuante. Essa vai ser a diferença entre alguém desanimado e alguém animado. Essa vai ser a diferença entre alguém que se apega completamente à fé em Cristo Jesus e está disposto a dar até mesmo a sua vida por amor a Cristo, e daquele que vai negá-lo na primeira oportunidade. O que viu o tesouro e o que não viu. Tudo que nós precisamos é encontrar o tesouro no campo, e tudo mais vai perder o seu valor, até mesmo a nossa própria vida. Quando nós enxergamos o tesouro, isso vai mudar a nossa vida completa. Nós poderíamos dizer que a diferença entre um crente e um descrente é que o crente é aquele que viu o tesouro, que encontrou o tesouro. Venha comigo para 2 Coríntios 4, de 3 a 6. Veja só a batalha das trevas e da luz aqui. 4, de 3 a 6 diz o seguinte, 2 Coríntios. Por conseguinte, se o nosso evangelho permanece velado, está velado para os que se perdem, para os incrédulos, dos quais o Deus deste mundo obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentamo-nos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto Deus, que disse, do meio das trevas brilhe a luz, foi Ele mesmo quem reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo sabe que o evangelho fica encoberto porque o Deus deste século, o Deus deste mundo, que é Satanás, está encobrindo, está cegando o entendimento das pessoas. Para quê? Para que eles não vejam. Porque o que vai fazê-los vender tudo aquilo que eles têm, entregar suas vidas a Jesus, é ver a glória de Deus no evangelho e na face de Jesus, é enxergar o tesouro que está em Cristo Jesus, o tesouro para já, para nós desfrutarmos agora da sua presença, e um tesouro para o futuro, para eternamente viver o reino dele, viver sobre o reino de Deus, viver a nova criação de Deus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação. Aquele que recebeu Cristo já é parte desta nova criação. Ele não vai morrer. Ele vai durar eternamente. A vida dele não se acaba mais, porque ele já é uma nova criação. Ainda que ele pereça, o seu corpo pereça aqui, o seu corpo corruptível se corrompa aqui, ele já tem um corpo incorruptível prometido por Deus, irmãos. O apóstolo João vai dizer no capítulo 1, verso 14 do seu evangelho, que o verbo, que é Cristo Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para João bastou ver a Jesus e ele viu algo glorioso, ele viu a sua glória. João podia dizer isso com muita propriedade, pois ele estava lá no Monte da Transfiguração quando Jesus se transfigurou em glória na frente deles, e o Pai lhes disse: este é o meu Filho amado, ouvi-o. O nosso papel como
pregadores é pregar o Evangelho de Cristo. Nosso principal e talvez único objetivo é proclamar Cristo. Muitas vezes nós cristãos acabamos não tendo o resultado que nós queremos porque nós esquecemos da nossa missão. Jesus não nos mandou pregar nada além do Evangelho. Ele disse: ide, pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? É Jesus Cristo. O que é o Evangelho? É o Jesus Cristo prometido no Antigo Testamento e testificado no Novo Testamento pelos apóstolos. Este é o Evangelho. De Gênesis a Apocalipse, o que nós temos na Bíblia é o Evangelho. É a história do mundo convergindo para a plenitude dos tempos, que é quando Cristo vem ao mundo e cumpre e consuma a obra da cruz, a obra de redenção, a obra que desfaz as obras de Satanás. O remédio para o pecado, o castigo de Jesus, que nos traz a paz e nos faz ter paz com Deus. Se nós pregamos isso, e não a nossa opinião, e não os nossos sentimentos, e não uma lista, uma bula de deveres e de obrigações, que são parte da vida cristã. A vida cristã inclui deveres e obrigações, mas por si só não são a vida cristã. Se você só tiver os deveres e as obrigações, ainda que você os cumpra, que não vai conseguir, ninguém consegue. Efésios diz que nós não somos salvos pelas obras, porque se fôssemos salvos pelas obras, nós nos engrandeceríamos, nós nos orgulharíamos. Então, para que ninguém se orgulhe, Deus não nos salva por obras, mas Ele diz: vocês são salvos por graça, vocês são salvos de graça, vocês são salvos por Deus. Ele é quem opera em nós a salvação e é Ele quem opera em nós essas obras que já estavam preparadas para o povo salvo, para o povo que é salvo por Deus. Como num casamento, as obrigações e deveres do casamento existem porque a pessoa voluntariamente decidiu casar-se. Casamento implica obrigações, mas apenas as obrigações não são o casamento. Alguém pode cumprir todas as obrigações do casamento e ter o compromisso de casamento, mas não ser de fato casado. Porque o casamento é relacionamento mais do que simplesmente cumprir deveres e obrigações. Assim também nossa salvação tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com Sua palavra. E quando nós pregamos, muitas vezes nós fazemos apelos exigindo que as pessoas entreguem suas vidas a Jesus, que as pessoas deem seu coração para Jesus. E isso é verdade, isso é bom, tem que ser assim. Nós temos que realmente, as pessoas precisam realmente entregar suas vidas para Jesus, as pessoas precisam entregar seu coração para Jesus. Mas elas não vão fazer isso, porque a vida é o dom mais precioso que uma pessoa tem, e uma pessoa não vai entregar a vida para Jesus a não ser que ela veja a glória de Jesus, a não ser que você pregue o Evangelho para ela, a não ser que ela consiga ver no Evangelho que você prega algo glorioso ao ponto de ela entregar sua vida. Pense, quando uma pessoa é assaltada, ela dá todos os seus bens para preservar a sua vida. Ela tem um bandido ali na frente dela ameaçando a sua vida, e ela entrega o celular, entrega a chave do carro, ela entrega tudo para que o bandido não leve a vida. A vida é mais preciosa que o celular, a vida é mais preciosa do que o carro, a vida é mais preciosa do que tudo. O que uma pessoa tem mais precioso do que a sua própria vida, e é isso que nós pedimos para que ela entregue a Jesus. Para que ela entregue a sua vida para Jesus, precisamos mostrar para ela, e com a ajuda de Deus e por graça e misericórdia, essa pessoa precisa enxergar algo mais glorioso do que a sua própria vida, e mais precioso do que a sua própria vida, a ponto da sua vida se diminuir, a ponto dela entregar a sua vida a Jesus. Foi isso que aconteceu quando Pedro pregou no Pentecostes, em Atos 2:37. Após terminar, o apóstolo Pedro não faz nenhum apelo, mas as pessoas apelam a Pedro. Elas dizem: que faremos, irmãos? Filipe também não faz apelo ao eunuco de Candace. O eunuco de Candace, em Atos 8, de 30 a 36, faz o apelo para Filipe. Ele pergunta: ali tem água, eu posso ser batizado? O que me impede de ser batizado?
Pedro também não faz apelo na casa de Cornélio, em Atos 10, de 44 a 48. O que acontece é que esse povo recebe essa mensagem e vê ela tão gloriosa e aceita essa mensagem, de forma que eles recebem o dom do Espírito Santo, o selo, a garantia de salvação. E Pedro tem que fazer o batismo retroativo. Ele tem que batizar pessoas que já estão seladas com o Espírito Santo da promessa, e que é o penhor da nossa herança. Quem tem o Espírito Santo está salvo em Cristo Jesus. E aquele povo da casa de Cornélio tinha o Espírito Santo. Eles estavam salvos, porque eles viram a glória de Deus, não só porque foram batizados depois por Pedro, mas porque eles receberam a Cristo. Paulo e Silas não fizeram apelo ao carcereiro de Filipos, pelo contrário, o carcereiro apelou a eles, disse: irmão, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele pergunta, ele viu algo glorioso. Então Paulo e Silas vão responder para ele: creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo, tanto você quanto a sua casa, porque a promessa é para todos, não era só para o carcereiro. Todos estes viram a glória de Deus por meio do evangelho pregado e proclamado a eles. Eles não precisavam que ninguém lhes pedisse nada. Eles voluntariamente entregaram sua vida a Jesus, assim como este homem da parábola voluntariamente entrega todos os seus bens para comprar este tesouro. Eu rogo, eu apelo a você no final desta mensagem que você leia o Evangelho, que você medite profundamente no Evangelho de Gênesis e Apocalipse, que você entenda a mensagem do Evangelho, que você estude a mensagem do Evangelho, que você estude a história da igreja, se você puder, para ver como a igreja entendeu a mensagem do Evangelho por todos estes séculos, mas principalmente que você se debruce nas Escrituras e ore para que o Senhor te dê iluminação, para que os seus olhos sejam abertos para a glória de Deus na face de Jesus Cristo, para que você sonde este campo até você encontrar o tesouro escondido que é Cristo, a esperança da glória, como diz Colossenses 1:27, porque não há nada que empodere o cristão para viver a vida que ele deve sim viver do que o Evangelho, irmãos. Paulo diz: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. A minha vida eu vivo pela fé no Filho de Deus. A minha vida é uma vida de fé, é uma vida que eu vivo pela fé, e não é pensamento positivo e nem fé em qualquer coisa. Fé é algo muito específico na palavra de Deus. Para Paulo, fé é muito específico. É ele crer no Evangelho. É a sua aceitação, é a sua recepção do Evangelho, é o seu compromisso com o Evangelho, ao ponto de ele dar a sua vida, se for necessário, por esta mensagem. É ao ponto dele também servir a Deus no ministério de pregação desta mensagem, que vai lhe custar a vida no final. Isso é que é fé, porque o justo viverá da fé. Tudo que nós precisamos é compreender o Evangelho e crer no Evangelho. Este Evangelho é o tesouro escondido. Se alguém encontra este tesouro, nada mais tem valor. E tudo que se faz por esta fé, tudo que se faz por esta motivação é recebido por Deus. Tudo que se faz sem esta motivação é puro legalismo e religiosidade. Nós não queremos isso. Nós queremos verdade. Nós queremos realidade. Não queremos mais uma religião. Queremos Deus. Queremos o Senhor Jesus. Queremos transformação real. Queremos fruto real na nossa vida. Queremos amor real, paciência real, paz real. E queremos um céu real, de um Deus real. Queremos crer na verdade. Nós não queremos anestesia emocional. Nós não queremos simplesmente deixar de ver a verdade e nos encantar com fábulas. Nós queremos a verdade. E a verdade é boa. A verdade é que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus te abençoe e que fale mais ao seu coração.